É difícil encontrar alguém que lide bem com situações que vão contra aquilo que a gente mais quer, ou quando a vida nos coloca frente a frente com situações bastante difíceis. Para enfrentar tudo isso é preciso muita sabedoria ou resiliência, que é aceitar a situação e saber que não vai durar para sempre, né? Sobre esse assunto a gente conversa agora com a psicoterapeuta, escritora e especialista em suicídios, doutora Karina Fukumitsu. Tudo bem, Karina? Tudo bem. Bom, eu vou começar perguntando, assim que chega uma notícia que nos maltrata, ou seja, que está fora daquilo que a gente gostaria tanto, normalmente a gente já estressa, já entra em desespero, mas o melhor caminho nunca é esse, né? É comum que a gente fique indignado quando a gente fica frustrado, quando a vida não é do jeito que a gente quer, né? Mas a gente precisa também confiar que somos nós mesmos que também temos uma característica que é de superação, de transcendência. Então, quando a gente se apropria dessa característica, a gente entende que, às vezes, o melhor a fazer é deixar a poeira baixar e que as coisas não acontecem por acaso. Nada acontece em vão. Os budistas dizem que tem duas certezas na vida, uma é a morte e a outra é que tudo muda, né? Que nada fica imutável. Então, de repente, o que parece ruim é melhor a gente ver até onde vai, porque uma hora vai mudar isso. Como nada acontece em vão, a gente também tem que acreditar na questão da impermanência. Tudo vai passar, tudo vai se transformar, né? Então, exatamente por isso, a gente tem que entender que existe uma sabedoria. Tudo o que te acontece, aconteceu por algum motivo. E só depois que a gente vai entender. Às vezes a gente nem entende. Exatamente. E tem muito aquela coisa, né? Ai, eu fui burra de ter agido daquele jeito. Por que eu não entendi? Na verdade, a sabedoria só chega depois, né, Karina? Exato. Porque assim, a gente não tem como antecipar como a gente vai agir, né? Mas não existe uma estratégia para a gente premeditar as nossas ações. O que existe são respostas que a gente dá porque a gente é hábil e a gente tem que entender que a gente age sempre da melhor maneira possível. E qual que é a dica que você daria para ter toda essa calma, toda essa sabedoria para enfrentar situações difíceis? Na verdade, eu não tenho toda essa sabedoria, né? Mas eu acredito assim, tudo que me acontece, eu preciso, na verdade, aceitar, não necessariamente concordar com a situação, né? A partir do momento que eu entendo que nada acontece por acaso, eu também vou entender que existe uma sabedoria de vida, né, que vai me conduzir para algum destino, que sabe eu qual será. Mas se a gente ir conforme o fluxo da vida, quem sabe a gente sofre até menos, né? Porque às vezes a gente não pode sentir que a gente tem o controle de tudo, porque não temos, né? Então, se você vai conforme a correnteza, né, a tendência é que você entenda que a tua vida ela vai fazer um sentido e vai ter um destino que ela precisa ter. E, de repente, aquela situação pode, lá na frente, trazer um resultado muito melhor, né? Exatamente, né? O que a gente precisa, então, entender que você precisa aceitar as situações e que as perdas, mortes simbólicas ou reais, acontecem porque elas são as nossas lições, elas são as nossas motivações, inclusive, para a gente entender que a gente tem marcas de superação. Quando a gente está numa situação de alegria, de euforia ou de vitórias, vamos colocar assim, a gente normalmente não para pensar como é que chegou até ali, né? Mas nesse momento em que a gente não consegue o resultado esperado, é justamente aquele momento que a gente para pensar o que aconteceu, né? O dito popular fala, né? Ou a gente aprende na dor ou no amor. Né? Muitas vezes, quando a gente está feliz, a gente não tem, né, a pausa para a gente pensar. E quando a gente se depara com uma perda, né, quando a gente enfrenta a nossa dor, é assim que nós somos, né? Nós somos, na verdade, o que nós respondemos para essas situações de dores. Nós somos aquilo que nós fazemos com o nosso sofrimento. Você tem um livro que, inclusive, tem como tema, né, essa frase: a vida não é como a gente quer que seja, como a gente gostaria que fosse, né? Mas, no entanto, né, a vida, apesar da vida não ser do jeito que a gente quer, a gente precisa construir, né, uma tolerância existencial a ponto de entender que assim, a vida muitas vezes está fora do nosso controle, mas que a gente precisa oferecer respostas para todo o sofrimento que a gente enfrenta. E que a gente consegue, sim, e que a gente tem uma capacidade,
né, que isso é do ser humano, que nos diferencia de um objeto, né, que a gente consegue superar as nossas adversidades. É importante ter uma tolerância maior com a gente mesmo? Ai, é importantíssimo a gente ser generoso, a gente ter compaixão. Aliás, compaixão, se não funcionar para você, né, se não funcionar para mim, não serve para o outro. Esse estado de piedade, porque assim, não é muito fácil a gente lidar com perdas, a partir do momento que você tem uma compaixão, que você se torna generoso com vocês, né, com você. Eu costumo falar assim, a cada pancada da minha vida eu faço 2 agrados para mim, Olha, que é um legal. jeito até, né, de uma compensação, mas se eu não ofertar amor para mim, ninguém vai fazer. Né? Porque está todo mundo tentando na vida. Exatamente. Eu vi uma frase hoje muito bonitinha que falava assim: o que você faz quando alguém te maltrata? Eu me trato super bem e vou embora. Isso. É mais ou menos isso. É totalmente isso, né? Porque se a gente, né, responde com a falta de respeito que o outro às vezes nos coloca, né, a gente também começa a piorar a nossa situação. Então, o que fazer quando a gente leva uma pancada ou alguém tem uma ação desrespeitosa? Vai se tratar bem, vai se cuidar. Né? Tem uma frase que eu coloco na porta da minha casa e do meu consultório: fui ser feliz e já volto. Olha que legal, é bem isso mesmo, né? Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui com a gente, Karina. Eu que agradeço.